Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo no canal e é o seguinte, agora é oficial. O ministro Alexandre de Moraes acaba de ser sancionado pela lei Magnitsky, que é a lei americana mais temida. Já havia ameaças contra Moraes de que essa lei seria aplicada. Houve uma prorrogação da aplicação, aliás, mas hoje chegou o dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, submeteu o ministro do STF à terrível lei Magnitsky. Não achem esses terroristas que faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. E olha, a decretação dessa lei não exige nenhum tipo de processo judicial. A decisão cabe ao presidente americano. E no caso do atual presidente americano, Donald Trump, isso fica muito fácil, porque ele tem amplo apoio nas duas casas legislativas do país. O Poder Judiciário brasileiro tem coragem, o Poder Judiciário brasileiro tem força, o Poder Judiciário brasileiro tem serenidade e altivez. No Brasil, há uma grande controvérsia sobre se Moraes merecia ou não a aplicação dessa lei, pelo fato de no Brasil ele não ser condenado por corrupção. Mas os Estados Unidos acreditam que Moraes comete graves violações contra os direitos humanos e também comete abuso grave de autoridade, como no caso da galera do 8 de janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está com seu filho Eduardo Bolsonaro lá, numa grande missão, que está trazendo agora duras consequências para os ministros do STF, podem atingir também os presidentes da Câmara e Senado, além do Procurador-Geral da República. Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Mas a controvérsia se baseia no seguinte: além de Moraes não ser acusado de corrupção, as decisões dele são referendadas pelos outros ministros do STF. Por essa razão, Moraes é apenas o primeiro. Mas tem outros ministros do STF também na mira do governo americano. Provavelmente escaparão apenas André Mendonça, Nunes Marques e o ministro Fux. Os demais seria apenas questão de tempo para serem sancionados também. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis. E a coisa não para por aí. A esposa de Alexandre de Moraes também vai sofrer muito com isso, porque ela tem um escritório muito badalado. Devido à atuação de Moraes, o escritório dela começou a ter muito cliente e sempre vitória nos processos, ficou um escritório muito famoso e procurado. Portanto, ela também será sancionada porque Moraes interferiu diretamente nessa ascensão do escritório de sua esposa. A partir do momento que no mundo extremistas e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas. Entre as sanções estão bloqueios de contas bancárias. Aliás, recentemente Moraes bloqueou as contas de Eduardo Bolsonaro e também do deputado Marcos Duval. Então agora é o próprio Moraes que pode ter suas contas bloqueadas em bancos que têm ligação com os Estados Unidos, sob risco desses bancos sofrerem também sanções se não bloquearem as contas do Alexandre. Além das contas bancárias, tem também os cartões de crédito com bandeiras que têm sede em solo americano. Portanto, Moraes terá muitos cartões bloqueados imediatamente. Todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. E olha, tem mais. O Moraes está sempre restringindo as redes sociais da galera. Mas agora, o próprio Moraes pode ter suas redes sociais bloqueadas. Nas redes sociais, lógico, que
tem sede nos Estados Unidos, como Google, YouTube. A grande maioria das redes sociais tem sede nos Estados Unidos. Então, o Moraes pode ter suas redes sociais bloqueadas agora. Mas agora vamos entender melhor o que é essa terrível lei Magnitsky. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de ser oficialmente sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Ele foi incluído na lista da Lei Magnitsky Global, uma das legislações mais duras do mundo contra violações de direitos humanos e corrupção. Mas o que é exatamente essa lei? E o que isso significa na prática para o ministro Moraes? Vamos entender um pouco. A Lei Magnitsky foi criada nos Estados Unidos em 2012 em resposta à prisão e morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que havia denunciado um esquema bilionário de corrupção na Rússia. Anos depois, a lei foi expandida e ganhou alcance global. Hoje, ela permite que o governo americano sancione qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que esteja envolvida em corrupção ou abusos graves contra os direitos humanos. As punições previstas são severas: congelamento de bens e contas nos Estados Unidos ou em qualquer lugar onde empresas americanas tenham influência, proibição total de entrada no território americano e, o mais grave, nenhuma empresa ou cidadão dos Estados Unidos pode fazer qualquer transação com a pessoa sancionada. Na prática, isso significa que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi colocado em uma espécie de lista negra internacional. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o ministro teria autorizado prisões arbitrárias, censurado vozes da oposição e atuado para remover contas e conteúdos de redes sociais, incluindo plataformas americanas. O documento alega que ele violou liberdades fundamentais e perseguiu opositores políticos, em especial aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda de acordo com o governo dos Estados Unidos, essas ações foram consideradas incompatíveis com o Estado de Direito e com os princípios democráticos. Por isso, as sanções foram aplicadas com base na chamada Ordem Executiva 13.818, que regulamenta a Lei Magnitsky. Com a medida, todos os bens de Alexandre de Moraes sob jurisdição americana estão congelados. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, não pode fazer negócios com empresas americanas, nem mesmo movimentar contas em bancos que operem com o dólar. As consequências vão além das questões financeiras. Moraes passa a ter a reputação internacional de alguém acusado de violar direitos humanos. E isso pode afetar, inclusive, instituições e empresas que mantenham vínculos diretos com ele. Essa é uma situação inédita na história recente do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal sendo sancionado por um país estrangeiro e logo pelos Estados Unidos, a maior potência do planeta. A medida aumentou a tensão diplomática entre os dois países e gerou reações de apoio e crítica nas redes sociais. De um lado, há quem veja a sanção como um alerta contra excessos do judiciário. Do outro, há quem diga que se trata de uma interferência externa dos assuntos internos do Brasil. Independente da opinião, o fato é que Alexandre de Moraes agora está oficialmente na lista das pessoas sancionadas pelos Estados Unidos. E as implicações disso ainda estão começando. E você, o que acha dessa medida? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram.